eu sou a Marina. Eu vou apresentar o trabalho Caminhos de Conectividade no Espaço Urbano. Esse trabalho é fruto do meu mestrado, foi desenvolvido na UFSCar, em Sorocaba, no programa de pós-graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis. Eu quero agradecer o grupo Geoplan, que é o nosso grupo de geoprocessamento, e as minhas orientadoras que assinam comigo esse artigo, né, a doutora Kaline e a doutora Roberta. Então a gente vai falar sobre as áreas urbanas e o quanto o enfrentamento das mudanças climáticas, o gerenciamento dos recursos naturais de maneira sustentável e a reversão no declínio da biodiversidade colocaram as cidades nas questões relacionadas ao bem-estar da humanidade atual e futura, né? Principalmente nesses últimos anos, a gente tem discutido muito isso em relação à pandemia. É nas cidades que as pessoas vivem. Até 2050, 4 em cada 5 pessoas viverão nas cidades. E isso traz uma demanda cada vez maior por espaço e recursos naturais. E a consequência é a conversão das áreas naturais em outros usos do solo. E assim a gente vai transformando a nossa paisagem. O atual estudo da Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos aponta que as alterações no uso da terra, as mudanças climáticas e as mudanças na distribuição de espécies são as principais fontes de perturbação ecológica, e elas relacionam isso com o aumento das doenças emergentes e pandemias, incluindo as gripes, HIV/AIDS e agora o Covid-19. Então, a gente pode dizer que a saúde humana e a biodiversidade estão estreitamente conectadas, né? E assim como a saúde humana depende da biodiversidade, a manutenção da biodiversidade depende do planejamento das florestas tropicais, né? De forma a garantir, pelo menos agora, na situação que já estamos, a conectividade entre áreas. Então, a conectividade em paisagem urbana, ela visa ampliar a movimentação da dispersão das espécies na paisagem. Né? A gente sabe que os espaços verdes urbanos, que são compostos por áreas naturais e seminaturais, que para nós aqui as áreas seminaturais serão os parques urbanos, estão localizados em áreas urbanas e periurbanas, que são as áreas mais afastadas do centro, né? Eles desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade. Eles garantem os nossos serviços ecossistêmicos na cidade, que incluem aí a regulação climática, a polinização, o controle de pragas, entre outros. A gente sabe que essas áreas verdes hoje não estão distribuídas igualmente numa cidade. Então, essa conectividade que a gente está prevendo, que vai ligar as áreas naturais e seminaturais, são espaços já estabelecidos, né, que são os parques já estabelecidos na cidade. Ela traz, além do benefício de aumento, né, das áreas verdes, ela traz o impacto na diversidade, aumento na diversidade animal e vegetal, e ela traz equidade socioambiental, porque elas servem como essa estrutura social e ambiental. É uma estrutura social porque é onde as pessoas procuram para o bem-estar, né? Então elas levam isso para a gente vai acabar levando isso mais próximo dos grupos sociais desfavorecidos socioambientalmente, né? Que não têm acesso às áreas verdes. Então, a união dessas áreas pode contribuir para transformar uma cidade num ambiente mais saudável, né? E promover também uma significativa adaptação às mudanças climáticas e minimização dos problemas socioambientais. Então, como objetivo principal do artigo foi
delinear caminhos de conectividade entre as áreas naturais e seminaturais da paisagem urbana. E objetivos específicos foi identificação dos possíveis caminhos, né, entre essas áreas e avaliação dos padrões de uso e cobertura do solo. Então esse é o mapa de Sorocaba, essa é uma imagem de satélite Cibers 4, resolução de 10 metros, foi feita uma composição de bandas aqui no verde, vermelho e infravermelho, a imagem é de 2016, então tudo que é vermelho é a área florestada. A gente aqui, vocês não conseguem identificar se é área natural ou se é área plantada de floresta, né? Mas a gente fez esse levantamento. Sorocaba é uma cidade de 45 mil hectares, tem 99% da população vivendo em área urbana. A gente vê que aqui, essa parte toda azul é a área urbana da cidade, ela é muito grande. E ela é a maior aglomeração urbana da região metropolitana de Sorocaba. A gente usou os mapas digitais, o mapa de uso e cobertura do solo, o que foi utilizado foi de um trabalho já produzido por mim e pelas minhas orientadoras o ano passado. Foi um mapa que a gente teve uma exatidão global alta de 93,23%. Foi feito pela método de classificação supervisionada de máxima verossimilhança. O limite municipal foi o utilizado do IBGE, que é atualizado em 2019. A rede hidrográfica foi a da CETESB, a malha viária do DENIT e os valores, os limites das unidades de conservação e dos parques urbanos e ainda do zoneamento urbano de Sorocaba foi fornecido pela Prefeitura já em arquivo vetorial. Então, a gente tem aqui em Sorocaba uma área urbana com 37,36%. Numa segunda posição, nós temos os campos antrópicos de vegetação pioneira, que são os pastos. Nós não temos pastagem aqui com gado, né? Pastagem extensiva, então a maioria são campos abandonados de pastagem, 21,7%, a área florestal 17,58%, as culturas agrícolas temporárias 11,71%, silvicultura 6,3%, que é a floresta plantada, as várzeas e as zonas ripárias 3%, culturas agrícolas permanentes 1,36%, que nós temos citricultura aqui, os corpos d'água 0,79% e as áreas de mineração 0,20%. Então, a área urbana com a maior porcentagem. Então, para a gente criar os caminhos de ligação de uma área verde com a outra área verde, né, para a gente delinear esse caminho entre essas duas áreas, a gente trabalhou com as superfícies de resistência. E o que são essas superfícies de resistência? A gente adota uma espécie, no nosso caso foram as aves florestais endêmicas da Mata Atlântica. E a gente estuda o movimento delas através da paisagem, né? Numa paisagem antrópica, como nós temos em Sorocaba. Então, foi estudado em um artigo publicado por mim e pelas minhas orientadoras também o ano passado, foi publicado essa matriz de resistência, né, que forma a superfície de resistência para as aves endêmicas da Mata Atlântica. A matriz de resistência é formada, então, pelas classes de uso do solo e pelos valores médios de resistência. Então, para os fragmentos florestais que estão dentro das unidades de conservação, o valor de resistência é 1. Para as áreas florestais fora de áreas protegidas, 2. Para as várzeas e as zonas ripárias, 10. Para os campos antrópicos de vegetação pioneira, 30, que é o pasto, né? As culturas agrícolas permanentes, 50. Os rios, 50. Silvicultura, floresta plantada, 65. As culturas agrícolas temporárias, 70. E os corpos d'água, 70. Áreas urbanas e áreas de mineração,
os valores de resistência 100, que são os mais altos valores. Então, esses valores, eles são resultado de uma média feita de consulta a especialistas. Então, o próximo passo foi traçar os caminhos de ligações ótimas. E o que são os caminhos de ligações ótimas? São os caminhos que nós vamos estudar entre as duas áreas naturais, né? Para isso, a gente utilizou a teoria dos grafos e a gente trabalhou sem limite de distância para a dispersão das aves. Quando determinado o caminho mais eficiente entre as duas áreas verdes, a gente tem estabelecida a ligação ótima entre elas. E a gente, no terceiro passo, foi a caracterização dos caminhos de ligações ótimas. Então, a gente estabeleceu uma faixa de 100 metros de largura, sendo 50 metros para cada lado, né, do eixo desses caminhos de ligações ótimas. E a gente fez uma avaliação quantitativa do uso e cobertura do solo. Tá? A largura desse corredor foi baseado no CONAMA, né, que estabelece que os corredores ecológicos têm que ter uma largura fixada em 10% do seu comprimento, sendo o mínimo 100 metros. Então, estamos trabalhando com o mínimo. Então, vamos lá, resultados e discussão. Então, esse é o mapa de uso e cobertura do solo do município com os caminhos de ligações ótimas sobreposto. O que está em vermelho são as unidades de conservação das cidades e são os parques urbanos. Foram identificados 2.351 ligações ótimas, né, fazendo essa ligação da paisagem, dos remanescentes naturais com os parques e unidades de conservação urbanas. E delineamos dessa forma a nossa rede. Apenas 2,25% dos remanescentes florestais estão dentro de áreas protegidas, que são as nossas unidades de conservação. Então, aqui no mapa, nós podemos ver que as áreas florestais estão em verde e as unidades de conservação e parques urbanos estão em vermelho. O restante, então, desses fragmentos estão em áreas particulares, né, ou áreas institucionais municipais, né? A gente sabe que esses parques, praças da cidade são locais públicos em que na vida cotidiana as pessoas procuram para se movimentar, para terem seu lazer, né? Então, trazer melhorias para esses espaços é uma maneira de promover a saúde da população urbana, né? Já foi provado que isso tem um efeito positivo, né, na saúde física e mental das pessoas. Então, na composição desses caminhos que foram traçados, a gente tem 34,4% de áreas florestais. A gente vê que mesmo nessa matriz urbana, né, com 37,36% aí de área urbana, a gente conseguiu fazer uma ligação entre as áreas naturais e seminaturais do município, com 34% passando por áreas florestais, né? E a gente depois vai estudar quais foram esses caminhos, né? Mas é bom a gente salientar que a paisagem de Sorocaba, por ser uma mancha urbana muito grande, ela tem uma paisagem altamente fragmentada, florestal. Então, a gente tem quase 85% da paisagem com área menor do que 10 hectares. A gente sabe que esses pequenos fragmentos são essenciais numa paisagem fragmentada como essa nossa da área de estudo. Por quê? Porque ela é de grande importância, esses pequenos fragmentos são de grande importância para os animais migratórios, né? Eles servem como o stepping stones, são os trampolins, então eles vão pulando
né? Eles podem não permanecer naquele ambiente, tá? Mas eles usam aquele ambiente para chegar até o ambiente que eles vão escolher como habitat. Numa segunda posição, nós tivemos os campos antrópicos de vegetação pioneira, aparecendo nos caminhos de ligações ótimas. Essa é a segunda classe também no uso e cobertura do solo do município, né? É um caminho alternativo, é um caminho também que a gente sabe que ações de restauração ou enriquecimento, né, trariam, potencializariam o uso pelas espécies nativas, né? E a gente sabe que a zona rural do município, que é composta por chácaras urbanas, elas contemplam 20% do território municipal, né? E nós sabemos que os proprietários rurais eles são obrigados a manter 20% das suas reservas como reservas naturais, das suas áreas, né, como reservas naturais, que é a reserva legal. E ainda nós temos as áreas de APP, né, que é 30 metros de cada lado dos rios que devem ser conservados, né, ou é uma restauração legalmente exigida. Então, esse acúmulo significativo de restauração exigida agora na região, se executada, pode trazer novos desenhos conectivos para a nossa paisagem. Para finalizar, nós vamos falar dos demais usos do solo que fazem a composição dos caminhos de ligações ótimas, com destaque agora para as áreas urbanas, que tem 19,08% aí da composição dos caminhos, né? São altos, são os mais altos valores de resistência, né, para as áreas urbanas. As zonas de chácaras urbanas e as zonas de conservação ambiental do município, eles detêm 27,6% dos remanescentes florestais. E as demais zonas, que são as zonas industriais, as comerciais e as residenciais, detêm todo o restante dos fragmentos. Então, os parques e as praças públicas do município estão majoritariamente localizados em áreas urbanas, né? Então, são caminhos necessários a serem percorridos pelas espécies para a gente poder ligar, fazer essas ligações de conectividade. As áreas ripárias, né, as zonas ripárias e as várzeas, elas têm um papel fundamental na conectividade desses ambientes florestais urbanos, né? Contudo, a gente vê que as alterações urbanas que a gente mais assim, visível assim, para os nossos olhos acontecem justamente nesses canais fluviais, né? Na canalização dos rios em função dos crescimentos urbanos, né? E isso está ligado com a nossa qualidade de água, né? As florestas urbanas, as florestas ripárias urbanas, elas são essenciais para a nossa qualidade de água, né, no Brasil. As áreas de APP representam aí aproximadamente 19% da paisagem de Sorocaba e apenas 44,7% dessas áreas têm ocupação por fragmentos florestais. O restante é atividade agrícola, área urbana e campos antrópicos. Então, é de extrema importância que o papel da restauração aqui das áreas das zonas ripárias. Como conclusão, nós temos, foram 2.351 ligações ótimas, que estão fazendo a ligação, né, das áreas naturais com as seminaturais. As conexões foram compostas, na sua maioria, por remanescentes florestais, que são as áreas de baixa resistência para as aves endêmicas tropicais, as zonas ripárias funcionando aí como corredores ripários, que têm um papel fundamental na conexão. Os campos antrópicos de vegetação pioneira aparecem como a segunda classe de maior representatividade nos caminhos, e as áreas urbanas que se sobressaem aí fortemente porque os parques estão em área urbana. O planejamento das florestas tropicais, como a conservação, né, e o aumento da conectividade entre os remanescentes florestais da paisagem, que é o que nós estamos propondo,
caminha no sentido de diminuir os impactos ecológicos relacionados à redução da biodiversidade. Então, ligando essas áreas naturais e seminaturais da paisagem através da conservação dos remanescentes presentes em áreas particulares, a restauração ou enriquecimento de áreas, como os campos antrópicos de vegetação pioneira, que são as pastagens, a restauração de zonas ripárias e a conservação e restauração das áreas institucionais municipais. Então, através de todas essas ações, é possível direcionar os esforços para o desenvolvimento de ações de planejamento urbano dos atores, né, que são atores públicos, né, e privados, com foco na sustentabilidade e resiliência urbana.